Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos nós aqui em mais um Momento Família. Eu sou o pastor Devanir Gomes e eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração. Assim como esta palavra tem falado ao meu coração, eu tenho a plena certeza e a convicção que Deus vai falar ao teu coração. Você precisa ouvir o que as Escrituras Sagradas têm ministrado aos nossos corações. Então, não saia daí. Veja bem, o texto que eu quero ler está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25. Preste bem atenção no que diz a palavra de Deus. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar ou sem contudo melhorar. Pelo contrário, ela só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia ela: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu ficarei sarada. E imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre deste mal. Queridos, preste atenção. Esta é a narrativa de uma história muito conhecida no meio evangélico. A maioria dos cristãos já ouviram a falar da mulher do fluxo de sangue. Mas o que nós olhamos e enxergamos aqui é que uma história de vida está sendo contada. E eu quero falar contigo neste dia sobre a sua história também, porque a sua história também está sendo contada. E é muito interessante que nós temos tantas oportunidades na vida e nós começamos a escrever uma história, mas o grande segredo da vida é como a nossa história irá terminar. A nossa vida é uma história que está sendo contada dia após dia, e um dia nós vamos passar, e a nossa geração, nossos filhos, netos, talvez amigos que vão ficar, eles vão contar, eles vão falar sobre mim, eles vão falar sobre você. Mas o que é que eles vão dizer? Qual a história que será contada ao seu respeito? Qual a história que será contada ao meu respeito? Como é que a nossa história irá terminar? A narrativa do texto que lemos conta a história de uma mulher, e é muito interessante que esta mulher é uma mulher anônima. A Bíblia não relata o nome, a Bíblia não relata tampouco se essa mulher era casada, se ela tinha filhos, se ela tinha amigos, não. A Bíblia descreve esta mulher como certa mulher. O escritor, quando vai escrever, ele não busca detalhes da sua vida, mas ele vai falar de uma mulher, certa mulher. Certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de uma enfermidade. Esta mulher vinha sofrendo, vinha perdendo tudo o que ela tinha. Diz o texto, a narrativa, que esta mulher gastou todos os seus recursos em busca da sua cura, em busca do seu milagre, gastando o seu dinheiro, passando na mão de vários médicos, sem, contudo, nada aproveitar. Pelo contrário, ela ia de mal a pior. Além de perder vida, além de perder saúde, além de perder o seu tempo, ela perdeu todos os seus recursos. Esta mulher, ela entrou em um estado de falência geral. Agora imagine você, alguém que já está doente, alguém que tenta buscar a cura em vários médicos, mas não encontra a solução, gasta tudo o que tem. O sofrimento dessa mulher vai perdurando por longos 12 anos, mas em um certo momento da sua vida, a sua história muda. E é muito interessante como a história dessa mulher muda radicalmente, por quê? Porque ela ouviu falar
acerca de um certo homem. Ela ouviu falar de Jesus e quando ela ouve falar de Jesus, nasce dentro do seu coração uma esperança. Quando ela ouve falar de Jesus, nasce no seu coração novas expectativas de vida. Então ela fala consigo mesma, eu vou até Jesus. Ela toma uma decisão de ir até Jesus porque ela decide que a sua vida não terminaria daquele jeito. Talvez qualquer outra pessoa poderia dizer, não, eu já estou doente mesmo, eu já estou em um estado de falência, o meu corpo já não tem mais forças, já não tem mais resistência para trabalhar, porque estou sofrendo há tanto tempo, então não tenho mais nenhuma motivação, nenhuma inspiração para viver. Vou esperar a morte, vou ficar deitado. Não, essa mulher não age desta forma. Quando ela ouve acerca de Jesus, nasce dentro dela novas expectativas. Esta mulher era vista como uma mulher impura, porque o seu fluxo de sangue fazia dela uma mulher impura, que não podia se relacionar com as outras pessoas. Esta lei da purificação era um processo bem dificultoso para aqueles que eram impuros e tinham esse tipo de enfermidade. Era como os leprosos que deveriam viver afastados dos seus familiares, amigos, parentes e amigos. Mas esta mulher nasce dentro dela, queridos, uma nova expectativa de vida. Se eu tocar na orla do seu manto, se eu tiver um encontro com Jesus, ele pode me curar. E Jesus me curando, a minha vida vai mudar. Então ela toma esta decisão. Eu não vou terminar a minha vida desta forma. Este não será o meu fim. Esta palavra talvez já está falando e ministrando ao teu coração. Tenho certeza que é Deus te dando uma voz de expectativa, de esperança. Eu não sei quais são as frustrações, as decepções que você tem vivido até aqui. Quais foram as perdas? Qual foi o rumo da tua vida? Eu não sei o que tem acontecido, mas uma coisa é certa, existe um Deus que te conhece, existe um Deus que sabe da sua dor e do seu sofrimento, mas Ele está esperando em você um posicionamento. Você precisa se posicionar e decidir e ir até Ele, como essa mulher, reunindo as poucas forças que lhe restavam. Ela toma uma decisão e ela vai ao encontro de Jesus. Ela vai ao encontro de Jesus porque ela enxerga agora novas possibilidades. Ela vai ao encontro de Jesus porque ela começa a imaginar agora ela sendo curada. Ela vai ao encontro de Jesus porque ela vê que Jesus pode fazer na vida dela o milagre que ela tanto esperava. E queridos, ela passa a enxergar que aquilo que os médicos tiraram dela, ela passa a enxergar que aquilo que ela perdeu não se compara àquilo que Jesus poderia dar a ela. Nasce uma nova esperança no seu coração. Ela começa a dizer dentro dela mesma, se eu apenas, essa era a mensagem que ela dizia para ela, se eu apenas tocar na orla do seu manto. Hoje eu venho te dizer que aquilo que você sofreu, aquilo que você tem sofrido, as suas perdas, sabe? Todas as suas dores, nada se compara com aquilo que Jesus tem preparado para você. Há um texto da palavra de Deus, e eu quero que você grave esse texto nas tábuas do seu coração, em Romanos capítulo 8, no versículo de número 18, vai dizer assim, porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós através de Cristo Jesus. Quando esta mulher toma uma decisão de ir até Jesus, são estas palavras que começam a nascer dentro dela. O tempo que eu sofri, tudo aquilo que eu perdi, não se compara com aquilo que Jesus tem para me dar. Então eu vou ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Talvez o que está faltando em você é tomar essa decisão, esse posicionamento de ir até Jesus, de tomar uma decisão de que a tua vida pode sim ser mudada, porque este não é o teu fim. Eu venho como um ministro da palavra de Deus, eu venho com esta palavra profética dizer para você, este não é o fim que Deus tem preparado para você. Existem coisas novas e maravilhosas da parte de Deus para acontecer na sua vida, pois está escrito na palavra do Senhor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A Bíblia vai nos dizer também, queridos, que é melhor o fim de todas as coisas do que o começo delas. Talvez o seu começo foi um começo trágico, o começo do seu casamento, o começo da sua história
como empreendedor, como empresário, talvez as coisas não deram certo como você planejou e você está vivendo um momento de decepção, de frustração, de fracasso, de dor, mas eu venho te dizer, há esperança para aqueles que depositam a sua fé em Jesus Cristo. Foi isso que essa mulher fez. Veja bem, quando eu olho para o texto, a Bíblia diz que ela coloca a sua vida nas mãos dos médicos, mas os médicos não podem curá-la. Pelo contrário, eles cobram dela, mas eles não conseguem trazer a cura para ela. Os médicos cobram dela, mas não curam ela. Jesus não cobrou nada dela, mas trouxe a cura para ela. Gratuitamente, queridos, porque Jesus é essa graça de Deus, Jesus é o presente gratuito que Deus nos deu, e a Bíblia vai dizer que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja Deus. Há uma palavra de esperança para o teu coração. Para os médicos, essa mulher deu tudo e não ganhou nada. Para Jesus, ela não havia dado nada, mas ela ganhou tudo. Ela ganha além daquilo que ela veio buscar. Ela veio buscar apenas uma cura. Ela veio buscar apenas um milagre da sua hemorragia que ela sofria há 12 anos. Mas ela recebe muito mais do que isso. Eu vejo a palavra de Deus se cumprindo na vida desta mulher, queridos. Em Efésios capítulo 3, no versículo de número 20, vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Veja bem, há uma promessa, há uma palavra de Deus que Deus pode fazer mais do que você tem pedido, mais do que você tem pensado pelo poder de Deus. Mas você precisa se posicionar e se decidir em ir ao encontro de Jesus. Vá até Jesus. E quando eu olho para esse texto, eu vejo coisas extraordinárias acontecendo na vida dessa mulher. Porque depois que ela ouviu sobre Jesus, ela começou a enxergar aquilo que Jesus poderia fazer para ela. E então ela não enxerga mais os obstáculos, ela não vê mais as dificuldades, ela não vê mais as suas limitações. Ela não é uma pessoa que fica choramingando em um canto da sua casa, dizendo, todos me esqueceram, me abandonaram e me deixaram, até Deus. Quantas pessoas que dizem, até Deus me abandonou, Deus não se lembra mais de mim, meus amigos se esqueceram de mim, eu estou sofrendo e padecendo aqui sozinho. Mas este não é o fim que Deus planejou para cada um de nós. Esta mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, tudo aquilo que era de dificuldade, ela reúne então as suas forças e não enxerga mais os obstáculos. Ela reúne aquilo que lhe resta de força para lutar pelo seu milagre. Eu venho te dizer, o quanto você que me assiste e me ouve, o quanto você está disposto a lutar pelo seu milagre. O quanto você ainda está disposto a lutar por esse casamento que está se acabando. O quanto você está disposto a lutar pelos seus filhos que talvez se perderam nas drogas e estão distantes. E há um desconforto tão grande no seu coração, porque aquilo que era para ser, a Bíblia diz que os nossos filhos são a herança do Senhor, mas aquilo que era para ser uma herança, você não tem mais conexão com os seus filhos. Mas eu te digo, o quanto você está disposto a lutar? O quanto você está disposto a lutar pela sua saúde? Porque talvez você tenha lutado, mas o tempo de demora da cura, do seu milagre, você desistiu de lutar. Mas eu venho nesta manhã, o Espírito Santo de Deus está renovando as suas forças para que você continue lutando. Assim como essa mulher, ela luta, não enxerga os obstáculos e então ela alcança o seu milagre. Para ela, a doença não foi um obstáculo. Aquilo que talvez tenha sido um obstáculo para você e te impede de dar um passo de fé, para ela o tempo perdido não foi um obstáculo. Para ela, a falta de dinheiro, porque a Bíblia diz que ela perdeu tudo que tinha, indo de mal a pior. A falta de dinheiro também não foi um obstáculo. A Bíblia diz que quando ela chega até Jesus, queridos, há uma multidão cercando Jesus, mas a multidão também não foi um obstáculo. As pessoas não foram obstáculos. Talvez a falta de dinheiro tenha sido um obstáculo para você, talvez as pessoas que estão ao teu redor tenham sido um obstáculo para você, talvez a doença que você tem vivido tem sido um obstáculo para você, mas este não é o teu fim. Comece a enxergar que é possível superar todos esses obstáculos para que você possa ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo e Ele pode sim fazer um grande milagre na sua vida e mudar completamente a sua história. Queridos, essa mulher ela passa a enxergar que mais importante que o seu milagre é o plano de salvação que Jesus tem para ela.
Eu acho muito interessante quando o desfecho dessa história, ele vai acontecendo, Jesus, ela toca, ela saca poder, ela é curada, mas ela fica por um pouco de tempo escondida por ali em meio à multidão, mas Jesus para. Jesus para ouvir a história dessa mulher. Jesus para ouvir o que estava acontecendo com ela. E nesse momento que Jesus para, Jesus libera para esta mulher algumas palavras. Ele diz: filha, filha, preste atenção, uma mulher que é descrita como anônima, agora está recebendo uma identidade e também uma paternidade. Ela não é mais apenas uma anônima, é alguém que sabe que existe um pai que cuida dela. Filha, e Jesus diz para ela: a tua fé te salvou. Jesus está dizendo para essa mulher: a tua fé é uma fé extraordinária. Você venceu todos os obstáculos para chegar até mim, sacou o poder e agora você está curada. Você é uma mulher de fé. Você que me ouve, você que me assiste também, você é uma pessoa de fé. Existe uma semente de fé plantada no teu coração. E eu tenho certeza que esta palavra está fazendo com que esta semente que um dia foi plantada lá no passado comece a germinar a partir de aqui, porque este não será o teu fim. Esta mulher então, ela se volta, aquela que tocou por detrás de Jesus e queria apenas uma cura, agora ela volta e se prostra diante de Jesus Cristo, adorando Jesus e reconhecendo Ele como o seu Salvador, o Salvador da sua alma. E Jesus libera para ela: filha, a tua fé te salvou, houve salvação. Você agora acreditou em mim, então eu tenho poder para te curar, mas também tenho poder e autoridade para te salvar. A vida dessa mulher não terminou do jeito que ela estava, sofrendo, perdendo, mas um dia ela despertou para ir ao encontro de Jesus Cristo, tomando uma decisão. E na sua tomada de decisão, coisas novas começaram a nascer no seu coração e ela foi curada e recebeu o milagre para a glória de Deus Pai. Que assim seja com você também. Essa mulher não permitiu que a sua história terminasse daquela forma, que você também não se permita que a sua história termine do jeito que está, porque a sua história pode ser mudada. Ela fez da sua fé um trampolim para romper com todos os obstáculos. Que você também possa fazer da sua fé um trampolim para que você possa superar todos os obstáculos que estão no teu caminho, para que você tenha um encontro verdadeiro com Jesus. A sua história não irá terminar assim. O que ela perdeu durante aqueles 12 anos, Jesus a recompensou em apenas um dia. O que você tem vivido, o que você tem sofrido, o que você perdeu para chegar até aqui, Jesus pode restaurar e pode mudar a sua história hoje, no nome de Jesus Cristo. Me permita orar por você. Me permita orar por você. E que esta palavra, ela possa gerar fé no teu coração, para que você possa se mover em direção àquilo que Deus tem preparado. Deus tem coisas extraordinárias para fazer na tua vida e fazer através da tua vida também. Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós louvamos o teu santo nome e a tua santa e poderosa palavra, porque a tua palavra é que nos cura, lava, liberta e transforma. Obrigado porque o Senhor um dia olhou para dentro de cada um de nós e enxergou pessoas machucadas, feridas, sofrendo, perdendo a vida, assim como o Senhor operou um milagre na vida desta mulher que perdia sangue, perdendo vida. Perdeu tempo, perdeu dinheiro, talvez perdeu os seus relacionamentos familiares, suas amizades, mas naquele dia que ela ouviu falar do teu nome, Jesus, ela foi ao teu encontro e tudo foi mudado. A história dela não terminou naquele leito de morte, não, ela foi curada. Que essa pessoa que me ouve, que me assiste, também seja curada, seja liberta, seja transformada pelo poder da sua palavra. Alcança esses corações, Jesus, e libera do teu poder. Que a unção do teu Espírito Santo seja liberada sobre esses que me ouvem, que estão sofrendo, que estão vivendo momentos de perda, de dor. Em nome de Jesus, este não será o fim desta pessoa. Assim eu oro, assim eu declaro, assim eu profetizo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, no nome de Jesus. Amém.